E por que já falo em Copa do Mundo? Porque é esse o tema que está invadindo mentes, corações, guarda-roupas com camisas do Brasil. Esse tema que invadiu as famílias. O assunto, do nada, de repente mudou, né? Tivemos um pouco de pausa aí no tema eleições, no tema segundo turno, no tema presidente. Claro que não conseguimos ficar sem falar ou sem conhecer sobre isso, porque estamos em fase de transição no nosso país. Mas agora é um tempo onde se ouve muito falar sobre Copa do Mundo, seleção brasileira, a alegria. E com a seleção brasileira vem batucada, vem pagode, vem canções em ritmo de samba. Mas você percebe que é um ritmo que embala a nossa seleção brasileira. Estão agora concentrados, os 26 convocados. E já hoje no jornal, quando cheguei para almoçar, já mostrou que eles chegaram, acho que no Catar hoje ou ontem, foram o último time a chegar no Catar. Estavam lá embalados em ritmo de samba com a família, porque é algo que é contagiante. Somos conhecidos como uma nação alegre e feliz. Os brasileiros são felizes, conhecidos assim mundialmente. Então saímos um pouco daquela turbulência das eleições e viemos para a alegria, para o samba, para o divertimento, para a esperança que a Copa do Mundo do Catar traz para todo o mundo. Bom, por que eu digo isso? Porque olhando isso, nós não estamos em uma série de mensagens. Estamos um mês especial com convidados pregando. Hoje pela manhã tivemos aqui o pastor Renato Guimarães, de São Gonçalo. Domingo que vem, outros 2 pastores, manhã e noite. Mas eu falei pela manhã, hoje à noite eu me convidei para falarmos sobre isso. E isso está regendo as nossas pequenas reuniões em pequenos grupos do mês de novembro. O que está regendo? Esse tema Copa do Mundo. E a frase que eu usei pela manhã, que é um dos documentários de 95 sobre a Copa do Mundo, o autor do documentário fala assim: a Copa do Mundo não é sobre futebol, é sobre pessoas. Pessoas com esperança, pessoas se reunindo, pessoas se festejando. Então nós bolamos o que seria uma série de mensagens sobre o reino de Deus, olhando a Copa do Mundo como exemplo. E pegando ganchos da Copa do Mundo, pegando, como dizem aí, gatilhos da Copa do Mundo, para nós compararmos isso ao reino de Deus e quem nós somos. Por exemplo, semana agora que estamos encerrando agora, embora não tenha pregado sobre o tema que eu teria pregado no domingo passado, se fosse uma série de mensagens, teria sido a alegria da convocação, onde há 2 semanas nós tivemos aí os convocados e as suas reações, e sempre é assim, postando seus vídeos no Instagram, no Facebook, da alegria, né? Os jogadores com a família, a expectativa do Tite dizer o nome dele. E falamos do grupo pequeno sobre a alegria da convocação, aonde nós, como aqueles que fomos chamados por Deus para o reino de Cristo, nós fomos convocados para este reino. E deve ser para nós motivo de alegria a convocação. Então isso permeou o grupo pequeno da semana que estamos findando hoje. E o tema que trarei hoje, se fosse uma série de mensagens, seria a segunda mensagem da série, é o que vai nos dirigir a semana que estamos entrando também hoje para o grupo pequeno. Então, se fosse uma série de mensagens, o tema geral da série de mensagens seria vestindo a camisa. Diga sempre para o seu vizinho, vista a camisa do reino. Não levante a mão quem aqui já se preocupou até hoje em comprar uma camisa do Brasil. Não levante a mão. Lá em casa, quem está faltando já está perguntando, pai, a Copa já começou hoje, pai, cadê a minha camisa? Você tem, mamãe tem, fulano tem, pai, cadê a minha? Então estamos correndo para reparar a nossa camisa do Brasil, seja uma camisa oficial, não oficial, da seleção, ou escrito Brasil, não sei. Porque queremos vestir a camisa. Olhando isso, se fosse uma série de mensagens, o nome seria Vestindo a Camisa. Porque 26 jogadores foram convocados para vestirem a camisa de uma nação e servirem a essa nação. Então, domingo passado, se fosse uma série, eu chamaria o que foi o grupo pequeno a alegria da convocação. E hoje, se fosse uma segunda mensagem, o tema que temos é o valor da concentração. Observe que não só 26 jogadores foram convocados, mas foram convocados para durante um tempo antes dos jogos, passarem um tempo reunidos, passarem um tempo concentrados, distante de algumas coisas, conversando e aprimorando algumas coisas. Então, para nós hoje,
Se fosse a segunda reflexão que vai nos dirigir em grupo pequeno de semana, é o valor da concentração. E aqui começa a minha mensagem. Bom, 26 jogadores foram convocados. Desses 26 jogadores, entendemos e conhecemos que dos 20 jogadores, esses 26 estão jogando em 6 países diferentes. Então, Tite recolheu 26 jogadores. Desses 26, eles estão separados por 26 países diferentes. O Brasil e mais 5 nações diferentes. Mas não só 16 nações diferentes. Esses 26 jogam em 16 times diferentes. Os 26. Então, observe comigo. Temos 26 pessoas que estão jogando em 6 culturas diferentes e em 16 times com táticas, pensamentos, costumes, horário diferentes. Então, o professor, o Tite, precisa pegar os 26, convocá-los e concentrá-los por um tempo, porque cada um vem de um lugar que tem uma cultura, que tem uma norma, que tem um costume, que tem um gosto, que tem práticas diferentes. Então, a concentração traz eles para que essas 26 estrelas mundiais, que são brasileiros, jogando todo mundo, essas 26 estrelas consigam jogar de forma que uma só estrela no final ganhe, que é o Brasil, a seleção brasileira. E a convocação é tão fundamental, ou a ideia de você cooperar para um em comum, que a FIFA esse ano fez uma nova canção para a Copa do Mundo do Qatar 2022. Eu não vou passar aqui o videoclipe, procura na internet o videoclipe da música, é muito boa. Mas trouxe aqui o tema da música da Copa do Mundo esse ano e parte da letra. Então, ela vai te ajudar. O nome da música oficial é Raya Raya, que em inglês quer dizer Better Together, que em tradução em português quer dizer melhor juntos. A música quer dizer, em um tempo de polarização, em um tempo de guerra mundial, uma ideia de que nós somos melhores juntos. O mundo é melhor junto. As pessoas são melhores juntos. E olha uma parte do teor da letra dessa música. Essa música que mostra um clamor mundial por paz. Um clamor mundial por alegria. E principalmente o clamor mundial por justiça. O que me fez remeter ao texto bíblico, aonde vai dizer a palavra de Deus: o meu reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito. Essa música é uma expressão, por meio de um esporte, uma expressão de um clamor mundial por paz, justiça e alegria, dizendo: olha, nós somos melhores juntos. E olha algumas partes da música que vai dizer assim: a vida tem altos e baixos, mas o que você pode fazer, hein? Nós passamos por situações fáceis e difíceis, sim. Você sabe que somos melhores juntos. E eu não quero esperar para sempre, diz o autor. Nós somos melhores juntos, mas não quero esperar para sempre. Ou seja, quando vai chegar o dia que vamos entender isso? E ele continua. Mas toda a jornada é melhor quando se tem amor ao seu lado, sim. Parte da letra da música em tradução para a língua portuguesa. Um clamor que a FIFA usa nesse tempo de guerra, polarização, perseguições, racismo, tantas coisas, falando sobre amor, melhor junto, que nós nos tornamos melhores juntos. Tite convoca 26 jogadores de 6 nações diferentes, de 16 times diferentes, os concentra para que então eles possam gerar unidade, sinergia, criação de vínculo, propósito em comum, valores e etc. A concentração tem o seguinte fim: fazer que um time de pessoas com culturas diferentes, embora brasileiros, consigam juntos gerar uma sinergia única, como um coração, um corpo pulsante, que vai junto, em unidade, em serviço, em amor mútuo, para que então consiga vencer e ser campeão da Copa do Mundo. Bom, levamos isso ao reino de Deus, em relação assim como a Copa do Mundo não é sobre pessoas, nossa mensagem hoje não é sobre
Copa do Mundo, mas sobre o reino de Deus e sobre pessoas. Os convocados ao reino de Jesus e sua alegria. E quando olhamos essa concentração e convocação, isso nos remete à nossa vida comunitária. A vida entre ou com os irmãos e as irmãs. Quero que você pense o seguinte: na eternidade, como foi a aula desta manhã, Deus nos elege, Deus nos escolhe, Deus nos salva na cruz em Jesus. E agora nós que fomos salvos em Jesus, fomos chamados de filhos adotivos de Deus, irmãos e irmãs. Ou seja, nós agora fomos convocados por Deus para jogar em um time, que é o time do reino de Deus. E vale lembrar que esse time, nós já sabemos como será o final. Esse time não perde, esse time ganha. Posso ouvir um amém nesta noite? É um time vencedor. É um time que não perde. Embora passe por percalços, embora passe por crise, dificuldade, é um time que no final sempre vence. Mas estamos agora aqui nesta noite, nesta igreja, comunidade de fé, há irmãos e irmãos espalhados pelo mundo inteiro, que foram salvos em Jesus, e Cristo ainda não voltou. E com isso vivemos nesta concentração neste mundo, enquanto somos peregrinos. Nos reunimos aos domingos, convivemos de segunda a segunda com outros irmãos, testemunhamos. Então, qual é o valor da vida comunitária para todo cristão, como esta concentração do reino de Deus, como domingos, segundas, pequenos grupos e vida como um todo? Eu diria que a vida comunitária tem como característica a capacitação por meio do Espírito Santo. Bom, essa concentração da seleção brasileira tem como característica ali a alegria, o samba, o pagode, o divertimento, que faz parte da nação brasileira. Mas uma característica que permeia a nossa concentração como povo de Deus é a capacitação por meio do Espírito Santo e o testemunho que se dá por meio da unidade e do serviço. É aí que vamos caminhar nesta noite. Se estamos concentrados com o povo de Deus, reunidos domingo após domingo, amando, servindo, a Bíblia vai nos ensinar que a característica de um povo de Deus é testemunhar. Testemunhar capacitado pelo Espírito Santo para isso. E esse testemunho, ele só pode ser feito de duas maneiras: por meio da unidade e por meio do serviço. Então vamos ao texto bíblico nesta noite, Atos 4, 32 ao 34. Atos 4, 32 ao 35, perdão. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Até aqui por enquanto. Quem escreve o livro de Atos? Lucas. E Lucas escreve esse contexto dizendo o seguinte, sobretudo no versículo 32, que da multidão dos que creram, Lucas diz, há uma multidão entre o povo, nesse ano, nessa década, há uma multidão que creu. Aí vamos a algumas perguntas. Que multidão é essa que creu em Jesus? Conhecemos a história de Atos 2. Jesus ressuscita e por 40 dias, Paulo vai dizer que mais de 500 testemunhas presenciaram o Cristo ressurreto. E Paulo vai dizer assim, e Jesus vai dizer assim, não comecem nada, não façam nada, não iniciem nenhum ministério, antes que vocês recebam do alto do meu Espírito. Fiquem em Jerusalém, até que isso aconteça. Aí você conhece a história. Havia uma festa em Jerusalém, chamada Festa de Pentecoste. E nessa festa havia visitantes do mundo inteiro, como agora lá no Catar. Pessoas do mundo inteiro estavam em Jerusalém para essa festa do Pentecoste. E durante essa grande festa, em uma casa, estavam ali reunidos, em média, 150 pessoas, que aguardaram a promessa, e sobre eles desceu o Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas.
E o poder que foi dado a eles foi tão grande que as pessoas de muitas nações, o texto bíblico, estudos teológicos vão nos dizer que, em média, 14 nações passavam por ali em Jerusalém na festa de Pentecoste. Africanos, romanos, gregos e tantas outras nações estavam ali. E quando as pessoas começaram a receber o Espírito Santo, elas começavam a falar sobre a ressurreição de Cristo em um idioma que não era deles, mas era natural dos visitantes. Então eles diziam assim, mas como pode? Eu estou ouvindo o anúncio do Evangelho na minha língua materna. O africano ouvia um judeu falando sobre a ressurreição de Jesus na língua africana. Um italiano, um suíço, não sei precisar quantas nações estavam por ali, mas eles ouviam o poder de Deus descer sobre aquelas pessoas que eles falavam sobre a ressurreição de Cristo em outros idiomas. E vai dizer que com esse acontecimento, em média, 3.000 pessoas creram em Jesus. 3.000 pessoas. Só que o poder da graça que receberam não cessou ali, ele continuou. Depois anote aí em Atos 4, versículo 4, capítulo que estamos, versículo 4, vai dizer que depois de Atos 2, em média, quando Pedro e João são presos, em Atos 4, vai dizer que em média mais 5.000 homens, fora mulheres e crianças, creram em Jesus. Então pega uma média básica aí de 3.000 com 5.000, 8.000 pessoas. Lucas, em Atos 4, 32, dizendo assim, uma multidão de pessoas. Multidão essa, em média, 8.000 pessoas creram em Jesus. Ele vai dizer que essa multidão creu em Jesus. 8.000 pessoas, ou seja, uma mega igreja em Jerusalém de irmãos e irmãs. E no que eles creram na morte e na ressurreição de Cristo, bem como na vinda do seu reino. Eles não creram em fábulas, não creram em religiões, não creram em posicionamentos ou promessas políticas. Eles creram no anúncio de um Jesus que morreu, mas ressuscitou e virá com o seu reino eterno. Isso eles creram. E o que aconteceu quando essas, em média, 8.000 pessoas, Lucas vai dizer, uma multidão creu? O que aconteceu? Eles receberam poder e graça. O texto que lemos. Para que motivo, meus irmãos? Para testemunhar, assim como foi em favor deles. Permita-me aqui dizer que o propósito final de nós recebermos poder e graça do Espírito Santo não é para termos arrepios ou sensações, mas é para nós testemunharmos da ressurreição de Cristo. Porque, embora possamos acumular experiências com Deus por meio do poder do Espírito Santo, nós cremos nisso, mas, em último, esse poder que recebemos não é simplesmente para nós acumularmos experiências com Deus, ou termos sensações transcendentais. Nós recebemos poder e graça desse Espírito Santo que veio sobre nós, desceu dos céus com promessa de Deus para um propósito final: testemunhar a ressurreição de Cristo e o seu reino vindouro e que será eterno e para sempre. E esses homens que nós lemos receberam esse Espírito, esse poder com graça, e testemunharam do Cristo ressurreto do seu reino. Agora, como eles testemunharam? Como cristãos, como convocados, como uma seleção, discípulo de Jesus que veste a camisa, pode testemunhar da ressurreição de Cristo? Por meio de 2 pilares, anote isso: unidade e serviço. O mundo anseia por paz, sim ou não, meus irmãos? O mundo está na expectativa, em meio a guerras e polarizações, de justiça e esperança, sim ou não? Jesus, quando ora em João 17, vai dizer assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que guarde do maligno. Ele diz: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Porque o dia que eles de fato forem um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Nós recebemos poder e graça do Espírito Santo para testemunhar da ressurreição, e isso é feito por meio da unidade e do serviço. Então já começa a pensar, porque hoje me parece que a Igreja de Cristo,
embora pareça ganhar força para dentro, tem perdido força para fora. Pense comigo hoje, como parece que, embora hoje tenhamos grandes cultos, grandes eventos em praça pública, em nome de Jesus, mas a questão que eu levanto essa noite é, como está essa igreja para o lado de fora? Será que o mundo tem encontrado no povo de Deus, na igreja do Senhor, essa expectativa de esperança, de amor e paz e de justiça? Perceba que com a polarização que tivemos agora com as eleições, a igreja se enfraqueceu ainda mais aos olhos do mundo. E com o posicionamento de muitas igrejas por um candidato, fez com que muitos não cristãos não queiram mais ouvir falar sobre igreja nem sobre Jesus. Então observe, irmãos, que nós fomos convocados como seleção do Senhor para um propósito: testemunhar ao mundo quem Cristo é, o Cristo ressurreto. E o seu reino, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. É disso que o mundo tem sede. A FIFA entendeu que o mundo está clamando por paz, por esperança. E nós, como povo de Deus que fomos convocados, além de nos alegrarmos por isso, temos que considerar e levar a sério o valor que tem, por exemplo, um encontro como esse. Para nós ouvirmos a palavra, orarmos juntos, tratarmos uns com os outros, sermos preparados como seleção, como povo de Deus, seleção do reino de Cristo, para sairmos das ruas da cidade levando amor, paz e alegria, por meio da revelação e testemunho do Cristo ressurreto. Então, 3 coisas para nós esta noite. Vamos ao texto, Atos 4:33. Vamos caminhar no texto que lemos. Mas assim, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. 3 coisas para nós esta noite. A primeira delas, capacitação. Nós não conseguiremos testemunhar do Senhor, do Cristo ressurreto, do seu reino de amor, paz e justiça, se nós não formos capacitados, empoderados, na palavra certa, empoderados pelo Espírito Santo. Nós precisamos de poder e de graça, capacitação do Espírito para testemunharmos o Cristo ressurreto. O texto bíblico vai dizer que com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar. Observe, eles recebem do Espírito Santo para dar continuidade à obra de Deus. Então, 4 coisas aprendemos nesse pequeno versículo. O primeiro deles, quando nós recebemos do Espírito Santo de Deus, nós recebemos para dar continuidade à obra do Senhor. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar, ou seja, Cristo veio, testemunhou do Pai. Lembrando que o Evangelho de Lucas é Lucas escrevendo a Teófilo sobre as obras de Jesus. E o livro de Atos é o mesmo Lucas escrevendo a Teófilo as obras da igreja, que vem após Jesus, dizendo assim, olha, tudo que esse Jesus fez, esse pessoal está fazendo também. Todo o poder que estava sobre esse Jesus, está sobre a sua igreja também. Então Lucas narra no Evangelho o poder que está sobre Jesus, em Atos, o poder que está sobre a igreja. Então Lucas escreve, olha, esses homens tinham um poder tamanho como o de Jesus para dar continuidade ao testemunho. Recebemos o Espírito Santo para darmos continuidade à obra de Deus. E segundo, nós não recebemos porque merecemos. Temos que ressaltar isso, pastor, quem receberá, quem merecerá tal poder? Nós não merecemos o poder do Espírito Santo, nós não merecemos ser convocados. Um dos sentimentos que deve habitar o coração de todo convocado para uma seleção brasileira, por exemplo, a seleção de esporte, de futebol, ou qualquer esporte, é um sentimento de surpresa, graça e alegria, como diz, olha, entre tantos iguais ou melhores do que eu, o técnico me escolheu. Gabigol que o diga. Gabigol é o melhor ou pior entre os que estão lá? Todos são parecidos iguais. Mas quem está lá pode dizer assim, poxa, algumas pessoas que eu considero jogar mais do que eu não foram convocadas. E de fato isso é verdade. Né? Tem atacante lá que fez 6 gols a vida inteira e está lá. Então o sentimento de, cara, eu não mereço estar aqui.
Eu não me considero melhor do que aqueles que não foram convocados. Então sempre se lembre que não há merecimento em sermos convocados por Cristo por seu reino. É somente por amor e graça de Jesus Cristo. Nós não merecemos. Porque não é porque nós amamos a Cristo que Ele nos convoca. Nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E quando amamos a Cristo, é somente uma resposta por um amor que de graça e primeiro nós recebemos. Esses homens comuns, meus irmãos, simples, observe, apóstolos e mais 8.000 pessoas, uma mega igreja, está sendo capacitada, concentrada, instruída para testemunhar de Cristo. Não somos amados por Deus por nossas obras. Alguns convocados diriam assim para o Tite: bom, eu esperava ser convocado porque eu sou artilheiro, fui artilheiro da Copa do Brasil, fui artilheiro da Libertadores, eu fiz muito gols, eu mereço estar aqui. Olha as minhas obras, Tite. Se você não me convocar, seria injustiça. O reino de Deus não é por nossas obras. Porque por mais que você hoje aqui se ache uma excelente pessoa, você doa aos pobres, você não xinga, você não bebe, você não fuma, não trai, não adultera, você cuida bem da família, pastor, eu sou um cara top. Seria injustiça não ter uma cadeira no céu com o meu nome. Ainda assim, meu irmão, o parâmetro não somos nós. O parâmetro não é Madre Teresa de Calcutá, entre outros. O parâmetro não é Paulo, não é Pedro. O parâmetro é Jesus. Quer baixar a sua bola? Se compara com Jesus e volta e me diz. Fala assim, pastor, realmente estou muito ruinzinho, hein? Não dá para comparar. Ele é o parâmetro, ele é o padrão. Quem alcançaria tal padrão? Ninguém. Por isso Deus nos convoca, nos convida, mesmo sem merecermos, como pessoas simples. Aqui há pessoas que, quem sabe, mal terminaram o ensino fundamental. Outros que estão desempregados, vêm de família pobre, não têm cultura. Outros têm faculdades, outros têm doutorado, mestrado. Não é isso que importa. A convocação para o reino de Deus se dá pela graça e pelo amor de Jesus Cristo, convoca pessoas simples. E o principal, não só os convoca, mas os concentra para que fim? Para os capacitar. Porque sem esta capacitação, não há como você jogar. Não há como você testemunhar. Porque não é sobre você, é sobre Jesus. O propósito pelo qual recebemos poder e graça do Espírito Santo é para testemunharmos da ressurreição de Cristo. Agora, abra aqui um parênteses. E veja como é que isso é verdade se hoje nós temos muitas pessoas confusas na igreja. Estão confusas na igreja principalmente nessa época de polarização. Estão confusas porque fazem parte de uma igreja e o que elas não veem na igreja é justiça, amor, unidade e serviço. Mas não falo em relação apenas a uma igreja, congregação como essa, mas falo sobre a igreja de Cristo, que está dividida de igual maneira, principalmente veio à tona nas eleições. As pessoas pensam assim, será que estou no lugar certo? Será que eu sou a religião certa? Porque estou atrás de paz, de esperança, de alegria, de salvação para a minha vida interior, meu espírito, minha família, minha casa, meus filhos. Mas estou confuso, porque ainda encontro aqui muita divisão, muita separação, muita preocupação com desejos, ou questões, ou vontades próprias, particulares, individuais. Muitas pessoas hoje estão dentro e fora da igreja confusas. Porque, infelizmente, encontram no meio dos irmãos pessoas com atitudes orgulhosas. Principalmente afirmando deterem a verdade. Hoje há cristãos que digam assim, a verdade está comigo, e a verdade é esse candidato. A verdade está comigo, e a verdade é esse comportamento. A verdade é essa moeda. A verdade é esse investimento. A verdade é esse cabelo, é essa roupa, a verdade está comigo. E pessoas estão confusas porque não conseguem ver entre os irmãos, entre aqueles que estão jogando com sinergia, unidade e serviço. Aí encontramos hoje cristãos de um mesmo time que estão rompendo com outras pessoas
por preferência. Você vota nesse partido, um abraço. Siga a sua vida, eu vou para o outro lado. Você pensa assim sobre economia, um abraço. Siga a sua vida, eu não penso assim. Você pensa assim sobre educação, você pensa assim sobre social, você pensa assim sobre comunidade, você pensa sobre sexualidade, olha, eu vou romper com você porque eu penso assim e isso para mim é inegociável. E olha o que vai dizer Atos 4:32, a parte A dele. Da multidão dos que creram, era o quê? A mente e o coração. Então a segunda palavra para nós, a primeira capacitação, a segunda é unidade. Nós somos capacitados para testemunharmos o Cristo ressurreto e o seu reino de paz, justiça e alegria por meio da unidade. Da multidão dos que creram, eles tinham uma mente e um coração. Lembrando que, quem creu? 8.000 pessoas. Entre as 8.000 pessoas, haviam em média 13 a 14 nacionalidades. Ou seja, eu tenho uma cultura africana, eu tenho uma cultura asiática, eu tenho uma cultura oriental, eu sou judeu, minha mãe me ensinou assim, nós comemos assim, nós pensamos assim, nós criamos filhos assim. São 13 nacionalidades. Mas quando eles são reunidos e capacitados pelo Espírito, por esse Espírito, eles agora têm um mesmo coração e um mesmo desejo. Embora pensem diferente, de 13 possibilidades nacionais distintas. Uma era a mente. Essa mente não fala só sobre pensamento, mas fala sobre essa fonte de desejo e pensamento. Ou seja, eles passaram, embora tivessem 13 nações diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, eles passaram a desejar a mesma coisa, porque foram capacitados pelo Espírito. Eles passaram a pensar com prioridade as mesmas coisas. Era uma mente e uma é o coração. A psique, o intelecto, a fonte da vida, o coração. Eles tinham isso em comum. Era comum, era em unidade os seus desejos e o seu pensamento. Era uma a mente e o coração em relação a uma única coisa que deve ser absoluta. Era uma a mente e o coração em relação à ressurreição de Cristo e ao seu reino. Irmãos, há coisas importantes, mas há coisas mais importantes. Embora tivessem culturas diferentes, olha, nós comemos assim, dormimos assim, acordamos essa hora, criamos filhos assim, mas nós temos agora desejos primários. E temos uma mente e o coração em acordo naquilo que deve nos reger como absoluto, o que é Cristo é ressurreto, está nos céus, nos capacitou para testemunhar do seu evangelho. Ponto. O resto é secundário. Há o que é absoluto e aquilo que não é absoluto. Eles passam a ter os mesmos pensamentos, desejos e propósitos, eles colocam tudo o que é secundário de lado. Uma coisa que a igreja brasileira não conseguiu fazer esse tempo foi colocar como secundário o seu voto. Hoje paramos um pouco, um tempo de paz, Copa do Mundo, porque um tempo de turbulência veio sobre muitos cristãos nas eleições. E sobre história que pais que não falavam mais com seus filhos. Porque o pai vota em um candidato e o filho vota em outro. E é inaceitável. Maridos que rompem com esposas. Não sei de caso de divórcio, mas em caso o negócio fica complicado. Porque levamos a absoluto aquilo que é secundário. Esses homens e mulheres, 8.000 pessoas em média, eles têm como absoluto o nós. O propósito e não o eu. Vou te dar um exemplo sobre casamento. Quantos que são casados? Levante a mão, casados hoje aqui. Para o seu casamento resistir até o final, o eu precisa ser colocado de lado para que o nós exista. Casado com a Adriana, estou há 27 anos. Ela tem uma profissão e um salário, eu tenho a profissão e um salário.
Mas para que o nós exista bem financeiramente, não é o dinheiro dela, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. É os nossos filhos, é a nossa família, são os nossos sonhos, os nossos propósitos. Casamento onde há o eu, não há lugar para o nós. Igreja é a mesmíssima coisa. Sabe por quê? Há coisas primárias e secundárias. Vamos ao casamento. Time de preferência, secundário. Prato de preferência, secundário. Local de preferência, secundário. Jeito de dormir, secundário. Hora de acordar, secundário. Lado da cama que dorme, é negociável. Eu, às vezes, quando me mudo de residência, eu experimento o outro lado, sabe o que eu descubro? É igualzinho o outro lado que eu dormia. Secundário. Como guardamos a pasta de dente? Secundário. Como usamos o vaso sanitário? Secundário. Pastor, o que é primário no casamento? Fidelidade é primário. Cumplicidade é primário. Respeito e amor é primário. Sim ou não, meus irmãos? É absoluto. Não negociamos isso. O casamento tem que ter respeito, cumplicidade, amor. Tem que ter. O resto é secundário. Sabe por que muitos casais vão à falência? Sabe por que muitas vezes o povo de Deus começa a perder essa unidade? Quando o que é secundário ocupa o lugar do que é primário, o resultado não é unidade, mas conflito e confusão. Hoje muitos casais não experimentam unidade, mas conflito e confusão porque colocaram no primário aquilo que é secundário. Estão brigando por conta do jeito que ficou a louça, a fronha, o sofá, a cortina. Quando uma igreja tira do lugar de absoluto e primário o reino de Deus, a sua justiça, o testemunhar do evangelho em unidade, e coloca o que é secundário como primário, não, vota nesse candidato, usa essa roupa, canta desse jeito, faça isso, não vai a este lugar, e colocamos coisas secundárias, não temos unidade. O que temos é divisão e confusão. E a igreja, permita-me, tem experimentado isso nesses dias. E só há uma forma de nós testemunharmos Jesus, capacitados. Uma delas é a unidade. Olha para o seu vizinho e diga assim: em Cristo, nós fomos feitos um. Diga assim: nós somos uma só família e somos um só corpo. A pergunta que eu faço para você essa noite é: o que impede você de ter os mesmos desejos e pensamentos com outros irmãos que congregam com você? Porque é fato, irmãos, aonde há pessoas, há problemas. Pessoas são difíceis, sim ou não? São difíceis. Por isso o casamento é difícil. Por isso educar filho e criar filho é difícil. Por isso trabalhar com pessoas é difícil. Liderar pessoas, ser liderado por pessoas é difícil. Pessoas são difíceis. Agora temos que nos colocar na posição e pensar: bom, o que tem me impedido de ser um com o meu irmão? É política? Deixa eu colocar isso como secundário, porque é uma coisa maior que nos une: o Espírito Santo de Deus, a comunhão de Deus, o propósito de testemunhar Cristo para que pessoas sejam alcançadas. Esta é a prioridade. O resto é secundário. É política? Então não falamos mais sobre isso. É costumes, gosto, doutrina, teologia? Secundário. O que hoje tem impedido você de estar em unidade com outros irmãos nesta igreja? O que vai na sua família? Pais com filhos, maridos com esposas, patrões com empregados. Estamos brigando e nos posicionando de forma a romper com pessoas por conta de coisas secundárias. Estamos perdendo grande, mas grande poder e grande experiência. Só poderemos testemunhar a este mundo do Cristo ressurreto por meio da nossa unidade. Versículo 32, a parte B, 34 e 35, vai dizer assim: ninguém, entre essa multidão dos que creram, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, para sermos uma seleção eficaz, ganharmos o jogo do reino, mostrarmos ao mundo um reino de paz, justiça e alegria, temos que ser capacitados, número 1. Número 2, temos que testemunhar em unidade. E terceiro, temos que testemunhar em serviço. Não há como testemunhar o Cristo ressurreto sem sermos um e sem servirmos uns aos outros e aqueles que Deus coloca em nosso caminho. O texto vai dizer que eles compartilhavam, que não havia nenhuma necessidade ou ninguém em margem de pobreza. O que o texto diz é que nós, como cristãos, o que o texto não diz é que nós temos que vender a casa e o carro para dar dinheiro para a igreja, para dar para os necessitados. Não é isso. Segundo as suas necessidades. Bom, há uma necessidade, vamos resolver. Há uma necessidade, vamos nos unir para resolver. É um telhado da casa de alguém. É uma enfermidade de alguém. Sabe, é a cesta básica da casa de alguém. Irmãos, o reino de Deus não é um reino que nos chama para acumular bens. É um reino que nos chama para nós compartilharmos o que Deus nos deu. Então, se você tem a pessoa, pastor, tem que vender minha casa em Cabo Frio e dar para a igreja? Não. Mas observe, o que mais tem valor para o reino de Deus, para Deus, são pessoas e não coisas. Se você deixa de servir ao próximo e você nega a ajuda ao próximo, valorizando mais as suas coisas do que pessoas, aí temos um problema. Vai dizer aqui que as pessoas, quando encontravam uma necessidade, bom, eu tenho um terreno, então vou vender e vou doar para que então as pessoas tenham o seu sustento e as suas necessidades sejam supridas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Aí observe a quem Lucas está escrevendo esse texto de Atos. Lucas escreve a Teófilo e Lucas escreve uma linguagem porque quem vai ler o seu texto serão judeus, serão gregos, serão romanos. E Lucas está dizendo com esse texto, percebam, que na comunhão dos discípulos, eles foram capacitados de tal forma em uma unidade de crerem em um Jesus ressurreto e no seu reino vindouro e eterno, a ponto de se unirem, embora fossem 3 nações distintas, com desejos, culturas. Imagina se um africano fala assim, olha, somos um em Cristo, mas eu, africano, tenho alguns costumes, tenho algumas preferências, e não posso abrir mão. Se um judeu, que muitas vezes se levanta e fala assim, ah, não, Paulo, desse jeito não dá, eu sou judeu, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que me circuncidar. Olha, você romano, tem que circuncidar, você não vai para o céu. E Paulo escreve aos Gálatas para dizer, meus irmãos, é Cristo e mais nada, não é Cristo e circuncisão, não é Cristo e dízimo, não é Cristo isso, é Cristo e só Ele somente. E muitas vezes Paulo tem que apaziguar um incêndio, e apagar o incêndio de pessoas que querem colocar como primário o que é secundário, os seus desejos, as suas preferências. Então observe que Deus diz que Deus capacitou essas 8.000 pessoas, distintas em culturas e preferências, de uma maneira que eles encontraram uma mente e um coração em tamanha unidade, que todos eram servidos, que não havia necessidade no meio deles. O contexto de Lucas aqui, meus irmãos, ele escreve para romanos, para judeus e para gregos. Eu separei aqui 3 pensamentos ou culturas distintas de cada povo. Já ouviu falar sobre o termo que Fábio Júnior cantou? Alma gêmea? Levante a mão. Alma gêmea? Da onde vem esse termo? É um termo grego. Os gregos praticavam uma sociedade, porque eram socialistas, de uma forma de cuidar bem das pessoas. E eles eram uma sociedade que tinham assim uma amizade, uma relação interpessoal com o próximo muito boa. E dos gregos vem a ideia de alma gêmea. O que é alma gêmea? Nós somos tão amigos, tão íntimos, tão próximos, tão unidos, que como se nós tivéssemos uma única alma em 2 corpos. Então é alma gêmea. Tamanha era a unidade daquelas pessoas.
Tamanho eles conseguiam agir de forma política, de forma socialista e cuidar das pessoas. Dizem e conta a história que entre os gregos praticamente não havia pobreza, porque todos os pobres eram cuidados, o sonho dos brasileiros. E eles estão lendo o livro de Lucas. Mas Lucas também escreve para os romanos. Os romanos eram diferentes de sua ação, onde eles chegavam e botavam o pé na porta, não quer saber de alma gêmea. Aqui é poderio político e poderio militar. A gente chega, finca a nossa espada, finca a nossa bandeira e fala assim, a partir de hoje a língua vai ser essa, o idioma vai ser esse, a cultura vai ser essa, faça ou morra. Era imposta. E os gregos, por socialismo e amizade. Mas os judeus também estão ouvindo a mensagem de Lucas. E os judeus tinham entre eles, por exemplo, uma lei chamada do 50º ano, que quer dizer o seguinte, após 50 anos, quem tinha dívidas, as suas dívidas eram perdoadas. E se você fosse um escravo por conta da dívida, você também era liberto. No Brasil é melhor, né? Caduca com 5. Lá era com 50. Então, passaram 50 anos, tem uma dívida perdoada. Você é escravo dessa pessoa porque você tem uma dívida, você é liberto. Então, os judeus tinham uma prática de libertação de pessoas escravas por conta de dívidas, por meio da religião judaica. Lucas escreve esse texto dizendo que esses irmãos que tinham ali, gregos, romanos, judeus, eles juntos foram capacitados por Deus para irem além de um socialismo empático, além de um poderio militar de uma cultura imposta e ditadora, e além de uma religião que tem benefícios ou perdão. E eu vou ler o que eu escrevi. A comunidade dos discípulos, que está em Atos 2, Atos 4, ela não nasce com o ideal grego de amizade e sociedade. A comunidade dos discípulos, igualmente, ela não nasce por um poderio militar que estabelece o seu reino e a sua cultura de forma imposta. E também, a comunidade dos discípulos de Atos, ela não nasce por meio de uma religião que vai impor regras de comportamento. Então, o que é a comunidade dos discípulos, dos convocados que estão concentrados em favor do reino? Não são aqueles que se reúnem simplesmente por empatia. Não são aqueles, embora muitos tentaram agora com as eleições impor ao mundo as suas normas, como os romanos faziam. E também não é uma comunidade de discípulos que usa a religião, que quer ditar para o mundo regras de comportamento. O que é então essa comunidade que foi capacitada pelo Espírito? Não há como estabelecer o reino de Deus por meio de uma cultura. Não há como estabelecer o reino de Deus por meio de um poderio militar, como pedem alguns. E não há como estabelecer o reino de Deus por meio de uma religião, meus irmãos. O reino de Deus se estabelece por meio da rendição ao Cristo ressurreto e o seu reino eterno. Nós não vamos testemunhar do Evangelho se simplesmente só formos pessoas boas e implantarmos o socialismo no mundo. Nós não vamos testemunhar e transformar o mundo se simplesmente nós fincarmos a bandeira de Cristo de forma imposta. E também não vamos ganhar pessoas, testemunhar de Cristo, se nós simplesmente usarmos como a fé cristã uma religião que impõe comportamentos. O mundo que busca paz, esperança, justiça, é um mundo que encontrará por meio dos capacitados no Espírito Santo, que entenderam que não são boas obras, que não é um plano de governo, que não é imposição, que não é religião, mas simplesmente o Cristo ressurreto e os seus convocados capacitados, unidos e servindo o próximo. É só assim que as pessoas receberão o testemunho de Jesus Cristo. Por meio da unidade e do serviço. Enquanto a igreja não se unir, não digo se unir para poder botar alguém no planalto, enquanto a igreja não se unir, deixando de lado aquilo que é secundário, preferências sociais, preferências partidárias, preferências políticas, preferências futebolísticas,
e se unir com aquilo que de fato é absoluto. Jesus Cristo, Rei dos Reis, não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou e deixou a nós o reino eterno que não tem fim, que é de paz, justiça e alegria. Ele voltará sobre as nuvens do céu para buscar o seu povo. É sobre isso que é o Evangelho. O povo de Deus e o mundo não será mudado por socialismo, nem tampouco por imposição, nem tampouco por regras religiosas, mas por estabelecermos neste mundo o reino vindouro e eterno de Jesus Cristo. Nós fomos convocados e nós estamos em tempo de concentração para nos unirmos. Está Neymar e tantos outros 25, eu nem sei o nome, reunidos agora no Catar. E ali Tite está dando para eles táticas, tentando fazer com que eles criem vínculos, que eles se unam, independente se um joga no Vasco e outro no Real Madrid, porque é muito proporcional. Independente se outro joga no Paysandu e outro joga no Barcelona. Não importa se o time é europeu ou é de várzea. Tite os reuniu para criar sinergia com esse grupo e criar neles unidade, afinidade, para que agora deixem de lado preferências, desejos particulares, e desejem agora a mesma coisa, que é levantar a taça. Desejem uma mesma coisa, deixar de lado a sua estrela do seu clube, e levantar a estrela da seleção e do povo brasileiro. Assim Deus nos convocou, e hoje aqui nos concentra, para dizer para você, deixa de lado o que é secundário. Para de romper e brigar com o seu irmão, com a sua família, com pessoas. Mas tome posse daquilo que é primário e absoluto. O reino vindouro de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, que virá com poder e glória. Ele não veio ainda, mas o reino dele já se iniciou. Um reino de paz, justiça e alegria. Que nós somos convocados para testemunharmos, mas o mundo só receberá esse testemunho por 3 coisas. Se formos capacitados pelo Espírito, se estivermos unidos e servirmos uns aos outros. Meus irmãos, não adianta uma igreja com muito poder e capacitação, mas sem unidade e sem serviço. Não adianta uma igreja se unir apenas com movimento sem estar capacitado. E não adianta ser capacitado e se unir para movimentos e não servir as pessoas. Unidade e serviço, para dizer o texto, que não havia ninguém necessitado no meio deles. Para terminar, para refletir e praticar. Afirmações. Número 1. Você foi convocado para vestir a camisa do reino. Você não foi convocado por Deus para vestir camisa partidária, camisa de time de futebol, camisas de preferências, embora tenha seu direito escolher um candidato e votar como cidadão, é seu direito. Mas você foi convocado por Deus, retirado entre tantos que Deus poderia escolher por algum motivo glorioso. Não sei o que Deus viu em mim, não sei o que Deus viu em você. Mas Deus nos convocou em seu amor para que nós vistamos a camisa do reino e que nós joguemos testemunhando esse reino do Cristo ressurreto com unidade e com serviço. Segundo, o poder de Deus para isso já foi derramado sobre você. Posso ouvir um amém? Você já foi capacitado. Você é um cristão, é salvo em Jesus, o poder já foi derramado sobre você. Basta apenas você deixar de lado o que é secundário, parar de romper e parar de discutir aquilo que é secundário. Como eu disse, quando o que é secundário ocupa o lugar do que é primário, não temos unidade, temos discussão e confusão e conflito. Isso vale para a igreja, vale para o casamento, vale para os negócios e vale para a família. Há coisas importantes e há coisas mais importantes. Terceiro, o reino de Deus é aquilo que é absoluto entre nós. Aqui temos magros, gordos, velhos, novos, casados, solteiros, divorciados, viúvos, brancos, negros, pardos, pobres, ricos, empregados, desempregados, não sei, tantas condições que temos aqui. Pode ser que nós não tenhamos aqui muitas nacionalidades, mas temos muitas pessoas diferentes, sim ou não? O que é absoluto, irmão? Não é a cor da sua pele, não é a sua condição financeira, não é o seu biotipo físico, ou a sua forma
familiar, se você é pró-filho, se você é pró-5 filhos, se você é pró-2 filhos, se você é pró-filho nenhum. Se você elege um candidato, se você prefere um time, se você gosta... O absoluto para nós é o reino de Cristo entre nós. Quarto, nós testemunharemos a ressurreição de Cristo pela nossa unidade e pelo nosso serviço. Como eu disse, é inevitável tocar nesse assunto. Mas agora essa polarização política que o nosso país experimentou e ainda experimenta. O presidente atual está calado. O eleito está por aí com as suas danças. As pessoas ainda continuam discutindo. Os daqui dizem, a hora vai chegar, ele está quieto. Mas quando ele se levantar, o exército toma conta do país. E o de cá está dizendo, vocês são imbecis. Vocês tentaram, mas não conseguiram. O nosso candidato, que cuida dos pobres, que isso, que aquilo. Vocês não, e nós sim. Já teve eleição, já foi votado, já foi resolvido, mas não para nós. Ainda estamos discutindo. Ainda estamos brigando. Ainda estamos rompendo com pessoas. E por isso, nós não conseguimos ser um. Mesmo que nós não consigamos ser um, entre uma igreja geral e global de Cristo, pelo menos a minha oração, que nós consigamos ser um aqui dentro desta igreja. Que nós consigamos ser um em Cristo nesta congregação que faz 33 anos esse mês. Que nós testemunhemos do poder e da graça de Deus capacitados que já fomos, unidos e servindo as pessoas. Eu termino com uma pergunta para nós orarmos, que não está no slide. Quais barreiras você tem criado para não viver em unidade e serviço na comunidade que Deus colocou? Eu vou repetir. Quais são as barreiras que você mesmo tem criado para não viver em unidade e em serviço nesta comunidade? Pense. Talvez a barreira que você criou foi política. Porque você encontrou desavença, discussão nesta igreja por causa de política. Talvez a barreira que você criou foi preferência de serviço. Ah, pastor, eu prefiro e acho que o certo é servir a Deus desse jeito. Isso é secundário, meu irmão. O primário é servir a Deus. Pessoas pensam diferentes. Pessoas têm vontades diferentes. Têm culturas diferentes. Mas o texto diz, mas entre os 8.000 de 13 países, um meramente e um era o coração. Eles decidiram, por amor a Cristo, para testemunhar o Evangelho, eles decidiram pensar e desejar as mesmas coisas. E qual era o pensamento e o desejo que nutria a sua unidade de serviço? Testemunhar o Cristo ressurreto e o seu reino que não tem fim. Ele é de paz, justiça e alegria. O mundo carece de esperança. A FIFA entendeu que o mundo carece de esperança com uma música. A igreja do Senhor tem que colocar de lado o que é secundário. Se agarrar à fé, à capacitação, dar as mãos e servir as pessoas como um só. Disse Jesus, Pai, eu oro para que eles sejam um. Porque quando eles forem um, assim como eu, Senhor, somos um, então o mundo saberá que o Senhor me enviou. Vamos orar? Fique em pé comigo nesta noite. Estamos em tempo, irmão, de concentração. Dê valor a cada encontro ao domingo. Dê valor à comunhão com os irmãos, sabe? É nesse culto de domingo, é num grupo pequeno. Pelo amor de Deus, procure um grupo pequeno. É nesse espaço de 2 horas em média que nós decidimos deixar de lado preferências e lutamos para desejar as mesmas coisas. Restauração de família, serviço e apoio aos necessitados, orar com, é compaixão, é ter paixão e empatia com alguém, de alguém. Não deixe que preferências políticas, preferências esportivas,
preferências culturais, alimentares ou de tipo de serviço afastem-vos da unidade do corpo de Cristo, ou façam que você rompa com pessoas. Jesus já nos capacitou. E se você hoje está aqui conosco há pouco tempo, você não é salvo em Jesus, ainda não se arrependeu dos seus pecados, também hoje, essa palavra é para dizer a você que a Copa do Mundo vai passar, mas um reino que é eterno de paz, justiça e alegria. E quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, e faz dele o Senhor da sua vida, a sua história muda e você é capacitado pelo Espírito para viver o sobrenatural de Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Unidade, serviço, para testemunhar o Cristo ressurreto. Essa igreja, Lucas vai dizer, essa multidão que creu, decidiu viver assim. Decida hoje viver assim. E somos, preparados, ensinados, confrontados, podados, lixados. Às vezes em casa, eu gosto de serviços manuais. Às vezes eu gosto de lixar a madeira, lixar um cano. E ver como aquela coisa áspera e bicuda fica lisa, fica redonda. Como uma lixa transforma um objeto. Esses encontros, a palavra de Deus aberta, os grupos pequenos, é uma forma do Espírito Santo lapidar você, lixar você, para que você consiga abrir mão do secundário e se agarrar ao absoluto. Cristo ressurreto, o seu reino de paz, justiça e alegria para sempre. Dê a mão, irmão, quero orar com você.